O pessoal fala que vestibular só passa 10%, mas tipo, é o 10% que realmente quer passar, aquele cara que sabe que vai ter que fazer sacrifícios e faz o sacrifício sabendo que é o único jeito de colher a recompensa. Então, tipo, eu tive que cancelar muito jantar com a minha namorada para ficar estudando, tive que deixar de assistir jogo, que eu gosto muito de futebol, para poder acompanhar as aulas noturnas do Direção ao vivo. Então, tipo, o primeiro passo é você botar na cabeça que você realmente quer e que você vai fazer tudo o que precisa ser feito. O resto, o que precisa ser feito, a direção vai te dar, você só precisa ter a força de vontade mesmo. A objetividade é fundamental. Eu já tive PDF de outros cursinhos. Eu acho que eu passei mais por esforço do pessoal do resumo, do direção, né, os resumos de direção, material, do que pelo meu esforço mesmo. Eu conseguia estudar, quando muito, 3 horas por dia. E aí comecei depois do edital aberto também, perdi esse tempo. Mas tive muito apoio mesmo no material, no PDF e nas aulas, né, de direção. Eu acho que esse pessoal tem mais responsabilidade na minha aprovação do que eu mesmo. O pessoal fala que vestibular só passa 10%, mas tipo, é o 10% que realmente quer passar, aquele cara que sabe que vai ter que fazer sacrifícios e faz o sacrifício sabendo que é o único jeito de colher a recompensa. Então, tipo, eu tive que cancelar muito jantar com a minha namorada para ficar estudando, tive que deixar de assistir jogo, que eu gosto muito de futebol, para poder acompanhar as aulas noturnas do Direção ao vivo. Então, tipo, o primeiro passo é você botar na cabeça que você realmente quer e que você vai fazer tudo o que precisa ser feito. O resto, o que precisa ser feito, a direção vai te dar, você só precisa ter a força de vontade mesmo. A objetividade é fundamental. Eu já tive PDF de outros cursinhos é muita enrolação, às vezes um aprofundamento desnecessário para o cargo específico, muita repetição de material. E eu acho que o fato do direção ser direto ao ponto, ter um material mais enxuto, mais objetivo, é o grande diferencial. E as videoaulas também, né? Pessoal, toda aula que tiver do José Maria, aproveita. Excelente professor de português. Na verdade, qualquer professor daqui da direção. Qualquer professor que você sentar e assistir a aula, você não vai ter problema. Igor Sintra, professor de contabilidade, o Érico, direito administrativo, Natália Masson, constitucional. Pode assistir a aula de qualquer professor que você vai estar em ótimas mãos. E eu sempre tive, assim, grande dificuldade de compreensão de certas matérias, né? E aí, quando eu conversei com o pessoal que estava me orientando, eles disseram assim, não, você não precisa de um material muito extenso. Tem que ser algo bem enxuto, porque tu não tem muito tempo, e tem que ser algo específico pra gente não ficar perdendo tempo com coisas que não são necessárias pro teu concurso por enquanto. Quando eu comecei a ler o material do Direção, eu percebi que era aquilo que eu precisava, sabe, pro concurso de técnico. E eu fui adquirindo segurança nisso. No final ali, como eu não tinha conseguido ler, não conseguido finalizar muito as leis, eles começaram a passar pontos específicos dos PDFs do Direção para mim ler, que era matéria essencial que eu não podia ficar sem. E isso fez a grande diferença, assim, porque a gente conseguiu cercar a banca e em algumas matérias que eles se aprofundaram mais nas questões, eu consegui acertar também. E aí eu vi que a minha falha era raciocínio lógico e eu tinha que, além de fazer questões, assistir as aulas. Então eu comecei a assistir as aulas do Arthur Lira e eu vi que era bem dinâmico. Ele conseguiu, assim, fazer com que eu acertasse as questões, que eu conseguisse desenvolver raciocínio, entender. Foi essencial. Eu não lembro quantas questões tinham na prova de raciocínio lógico, mas eu sei que eu errei só uma, assim. E faz a diferença. A gente sabe que uma questão hoje no concurso, ela faz uma grande diferença, né? E foi... Nossa, esse resultado em raciocínio lógico
tinha 36 questões de informática, eu fiz 32, né? Eu errei 2 questões ali só, que assim, errei discordando, assim, que o pessoal foram questões polêmicas, né? Mas o resto deu tudo certo. Então, foi muito legal o professor Arthur Lima também, eu gostava bastante do jeito que ele explicava ali os exercícios. Não é aquele professor que fala, vai lá e vai jogando número. Não, ele pega, ele faz a continha ali no quadro, mesmo que seja uma continha demais, ele monta ali a continha, faz, então assim, praticamente pega na mão do aluno, né? Outra coisa que me ajudou, principalmente porque eu sou de matemática, foram as aulas de português do professor Zé Maria, né? Que além das videoaulas, os PDFs também, mas o fato de... Isso tem todos também, né? O teste de direção também, isso ajuda muito. Você tem as aulas e logo em seguida você já pode medir ali como você está com questões inéditas, alguns professores colocam questões inéditas e as antigas também, mas no geral, assim, eu acho que ser objetivo ali, você precisa estudar aquilo e pronto, né? Não a mais nenhum. Eu utilizei assim, bastante materiais, principalmente constitucional e administrativo, né? A professora Natália Mação, ela é espetacular, né? Acho que é a melhor professora de constitucional que no mercado atualmente. O professor Érico também é maravilhoso, o material dele. Eu gosto bastante também da configuração, né, do sistema de questões, já está dentro do PDF ali, já consegue já resolver, já entra para sua estatística ali. Então foi bastante importante o material de direção aí nessa minha preparação. Foi um aspecto bastante interessante que a direção me ajudou, que foi um aspecto de, talvez emocional mesmo, sabe? De proximidade, né? Eu já conhecia, né, de outros carnavais, né, professores, você e os colegas, né? E na época que eu bombei no TCDF, que eu comecei a abrir minha cabeça, eu comecei a ver que ela estava fazendo uma série de entrevistas com o pessoal do TCU. Aquilo foi muito legal, assim, para conhecer, né, o pessoal, conhecer a carreira, dá pro aluno, né, um conforto, né, uma motivação, né, assim, era como se fosse aquele programa que você vai assistir no fim do dia, né, para se distrair, né, gerava um conforto, né, em mim. E depois, com a turma de esferas, eu tive um contato maior, né, muito grande com o material técnico mesmo, e a qualidade, assim, era muito, muito grande, a estrutura que vocês fizeram com o cronograma, né, isso é legal para o aluno ter planejamento, né, então, assim, foi um material muito curado, né, tem uma curadoria muito grande, né. Acho que, primeiro de tudo, é a qualidade dos profissionais. Os professores são muito comprometidos com uma qualidade de ensino alta. Sinto que são pessoas que estão ali de coração, comprometidas com o ensino de alta qualidade. Então, acho que ter essa confiança para mim é fundamental. Então, acho que é o ponto número 1, assim, ter essa confiança que aquilo ali é um profissional comprometido com o trabalho que ele está fazendo, não está ali só para fazer uma aula. Bom, o material de direção, no geral, ele é muito completo, mano. E ele tem um nível de profundidade realmente adequado. Quase tudo ali estava presente, o que caiu na prova estava presente no material. Ele é bem amplo e ele é bem explicado, né? Então, no geral, é um material excelente. E ainda tem todas as outras coisas secundárias do direção, né? Que são as videoaulas também, que os professores são muito didáticos. Além disso, os professores são muito acessíveis também. Sempre quando eu precisava tirar uma dúvida, eu conseguia rapidamente descobrir o que eu estava querendo saber. E também os simulados excepcionais, os simulados de direção são excepcionais ali. Ficava até ansioso para fazer o simulado de direção do TCU, que eu sabia que são um grande ganho de conhecimento, uma ótima revisão. Então, no geral, direção, curso excelente, recomendo bastante. Eu reprovei no TCDF, né? Tirei antes possível corrigida. Eu já estava sentindo que era o momento de migrar total, né? E aí, quando saiu mesmo esse resultado, eu pensei, não, vou ali para direção, porque eu sentia que outros materiais, às vezes, eram um pouco sucintos, às vezes eram um pouco organizados mesmo, assim, direção, assim, limpo e seco mesmo, assim, tem o que importa, bem diagramado, bem direcionado, e como eu até mencionei, já os próprios resumos direcionados para mim são um diferencial absurdo. Inclusive, até aproveitando o momento de falar dos resumos direcionados, o meu estudo para as discursivas, né, na segunda fase, foi muito de treino, claro, de discursiva, né, de pegar temas, né, e treinar a munheca mesmo. Mas principalmente em termos de teoria foram os resumos direcionados, né? Eu saí abrindo todos os PDFs de direção, salvando como PDF só o resumo direcionado, fiz um compiladão de resumos para cada matéria. E, cara, tipo, foi o resumo direcionado, assim.
eu acho que eu passei mais por esforço do pessoal do resumo, do direção, né, os resumos de direção, material, do que pelo meu esforço mesmo. Eu consegui estudar, quando muito, 3 horas por dia, e aí comecei depois do edital aberto também, perdi esse tempo, mas tive muito apoio mesmo no material, no PDF. Boa noite. Tô de olho no chat, todo mundo comendo pipoca com queijo, né? Pronto, introduzir vocês nessa vida de pipoca com queijo, de taioba, enfim, né? Enfim. Gente, hoje é a aula da temida Instrução Normativa 128 de 2022. Antes disso, vamos fazer um trabalho psicológico aqui, tá, gente? Não tem que ter medo, não tem que ter medo. Se você está estudando corretamente o direito previdenciário, se você já tem um conhecimento da Lei 8.212, da Lei 8.213 e do Decreto 3.048, você não tem que ficar apavorado com a Instrução Normativa 128. Mas são 700 artigos. Mas a maioria desses artigos é repeteco do que está na lei, né? Então, sem apavoramento nesse momento. Vamos respirar fundo com tranquilidade para estudar a instrução normativa, né? É claro, pessoal, que eu não vou ler ela inteira com vocês. Por quê? Porque senão eu vou gastar 10 aulas, sei lá quantas aulas que eu vou gastar para ler a instrução normativa. Mas vocês têm obrigação de, na sua casa, sentar, concentrar e ler, né? Não vai ler inteira de uma vezada só, porque isso não rende, assim não rende, tá? Lê alguns dispositivos por dia, separa um momentozinho do seu dia e leia alguns trechos dessa instrução normativa, porque pegar e ler de uma vezada só, chegou no final, você já dispersou, já tá pensando na vida, já tá pensando o que você vai lanchar, enfim, tá? Então, todo dia, pega um pouquinho da instrução normativa e vai lendo pequenos trechos dessa instrução normativa. O que eu fiz aqui nessa aula de hoje? Eu trouxe para vocês alguns trechos da instrução normativa que não estão compreendidos necessariamente na 8.212, na 8.213 e que são novidades, né? Que são novidades. Por quê? Essas instruções normativas, elas são sempre atualizadas, né? A mais recente é essa 128 de 2022, mas constantemente o INSS ele vem atualizando essas instruções normativas. Então, o que eu fiz? Eu trouxe as novidades dessa última IN, né? O que veio nela agora e que não tinha nas instruções normativas anteriores e situações que não necessariamente estão contidas na legislação previdenciária. Um tema em si muito importante que está expresso no seu edital é o caso das contribuições que necessariamente têm que ser superiores a um salário mínimo para ser computada como tempo de contribuição, como carência, né, que é uma novidade da Emenda Constitucional 103 de 2019, e a instrução normativa ela vai detalhar essa situação, tá ok? Então, sem pânico, respira fundo aí, que tudo vai dar certo no final, tá ok? Então, eu vou rodar a vinheta, tá? Um entre blocos, é 1 minutinho só para cortar o vídeo e o vídeo ficar bonitinho lá na área do aluno, ok? Só o tempo de você respirar fundo, porque a aula hoje vai ser legal, não vai ser difícil igual a aula passada. Mas professora, você não falou que a aula ia ser sexta-feira? Ia ser sexta-feira. O pessoal da direção pediu para mudar, mudei. Então é hoje mesmo e tá valendo. Bom que adianta o estudo de vocês. Tá ok? Então é isso. Vou rodar a vinheta rapidinho e eu volto agorinha mesmo. Você tá gostando do nosso curso gratuito do INSS? Sei que tá, né? Tá aproveitando bem as aulas, os simulados interativos, as resoluções de questões. Então, deixa eu te falar, tudo isso que você tá vendo aqui tem e muito mais no INSS Essencial, tá bom? Lá no INSS Essencial você ainda tem milhares de questões comentadas pelos professores,
tem todo o curso do INSS gravado para você assistir quando e onde você quiser. Tem imersão das principais matérias e mentorias com uma especialista em aprovação em concurso público, tá bom? Então, se você ficou interessado, clica aqui no link que está na descrição, fala com o nosso atendimento que eles vão te ajudar nessa tua missão aí para você conseguir uma das vagas no concurso do INSS. Então, vem estudar com a gente, vem se colocar aí de vez na direção da tua aprovação. Pronto. Vamos iniciar, tem que começar a aula com pronto, né? Pronto. Vamos iniciar o estudo da Instrução Normativa 128 de 2022, que atualiza, que ela regulamenta a legislação previdenciária, ela vai detalhar a aplicação da legislação previdenciária. Antes de mais nada, vamos lembrar do estudo lá do direito administrativo, que essas normas, né, como a instrução normativa, ela não vai inovar no mundo jurídico. Ela vai apenas regulamentar algo que já tem previsão legal, tá ok? Então, por isso, não temos que ter medo, porque ela vai regulamentar a legislação previdenciária já existente e colocar de acordo aí com a reforma da Previdência. Então, vamos lá. Comigo na tela. Vamos começar pelo artigo 29, tá? 49, pessoal. Como eu falei com vocês, eu selecionei alguns artigos, tá? Selecionei alguns artigos para trabalhar aqui com vocês. Então, observado o disposto na seção 4 e 10 desse capítulo, para fins de inclusão, alteração ou tratamento de extemporaneidade no CNIS, do vínculo empregatício urbano ou rural, com admissão anterior à data da instituição na carteira de trabalho digital, o que permaneceu ativo a partir dessa data, estando encerrado ou não na data da análise, a comprovação junto ao INSS far-se-á da seguinte forma. Número 1. Para o período do vínculo até o dia anterior à instituição da carteira de trabalho digital, o exercício de atividade poderá ser comprovado por um dos documentos em meio físico contemporâneos previstos no artigo 48. O que acontece, gente? Vamos lá. Hoje em dia, a carteira de trabalho é uma carteira de trabalho digital, né? Como eu falei com vocês, hoje em dia tudo é muito mais informatizado. Eu sou da época que eu entrei no Ministério do Trabalho, que lá no início era manual, a gente anotava o número do PIS da pessoa, PIS-PASEP, da pessoa com a caneta na carteira de trabalho, tá? Pegava uma foto e dava uma colada, tá? Na carteira de trabalho e ficava a minha letra lá na carteira de trabalho dos outros. Era desse jeito, nos primórdios da humanidade, né? Homem das cavernas, tipo eu, quando entrei no Ministério do Trabalho. Era assim. Depois, passamos para uma outra carteira digitalizada. Mas não era carteira digital, era digitalizada, né? Que a fotinho tirava na hora, não sei o quê. Hoje em dia, essa carteira é digital. E o que acontece? Hoje em dia, como eu disse a vocês, tem todo um cruzamento de banco de dados, tá? Hoje em dia, as contribuições vão ser feitas pelo e-social. Então, tudo é vinculado, tudo está interligado. É Receita Federal, é o CNIS, é a RAIS do Ministério do Trabalho, enfim, tudo está interligado. Não para aquelas situações, né? Aqueles vínculos empregatícios, tá? Que aqui a gente está falando de empregado, tá ok? Que não constam na carteira digital, que é essa carteira toda informatizada, deverão ser comprovados através de algum documento físico, né? Vai que o indivíduo não tem lá no CNIS dele um vínculo empregatício com determinada empresa, porque a empresa desapareceu, pronto, desapareceu, ficou faltando a data de demissão. Esse indivíduo vai ter que comprovar de alguma forma, né? Através de um documento físico, né? Esses dados para o INSS. Ou então, ele vai ter que entrar na justiça para que a justiça declare a data de demissão e vincule isso ao INSS. Fora isso, se a carteira for digital, tudo já vai estar interligado. Quando você for se aposentar, você precisa levar algum documento para o INSS da empresa que você trabalhou, ou o INSS já está sabendo. Se você tiver uma carteira digital, assinada, tudo direitinho,
O INSS já sabe. O INSS já vai saber sua data de admissão e demissão, as contribuições vertidas. Você não precisa provar nada. Você vai entrar no meu aplicativo Meu INSS e solicitar seu benefício e pronto, acabou. E é assim que funciona. Tá certo? Então, vamos lá. 2. Para o período do vínculo a partir da data da instituição da carteira de trabalho digital, inclusive para os eventos de alteração contratual e rescisão, na comprovação do exercício de atividade deverá ser aplicado, no que couber, o contido no artigo 46. Parágrafo 1º. Na situação prevista no inciso 1º do CAPT, no caso de contrato de trabalho intermitente, o documento apresentado deverá conter ou ser complementado por outro que comprove ao INSS os períodos efetivamente trabalhados durante a vigência do vínculo empregatício. Antes da carteira digital, é necessário comprovar com algum tipo de documento, né, o período trabalhado. Parágrafo 2º, eu estou falando tanto né, que coisa, né? Na situação prevista no inciso 2 do CAPT, no caso de contrato de trabalho intermitente, aplique-se o contido no 47. Isso aqui não é tão importante. Parágrafo 3º. No caso do empregado cumprir somente o previsto no inciso 1º do CAPT, o INSS reconhecerá o período de exercício de atividade até, no máximo, a data anterior à instituição da carteira de trabalho digital. Porque a partir da instituição da carteira de trabalho digital já está tudo comprovado. Artigo 50. A partir da substituição da GFIP pelo E-Social, conforme cronograma de implantação previsto em ato específico, será considerado pelo INSS a remuneração de empregado, urbano ou rural, inclusive aquele contratado de trabalho intermitente, informada pelo empregador mediante registro de evento eletrônico no E-Social. Então, gente, como eu disse a vocês, você quando for dar entrada nos seus benefícios, precisa comprovar o quanto que você recebia? Não. O seu empregador já foi lá e comprovou através do E-Social. Antigamente existia a GFIP, que era uma guia de recolhimento das contribuições previdenciárias. Hoje em dia, o procedimento que é feito através do E-Social. É um sistema, né? Um sistema eletrônico. Tanto que até o empregador doméstico, para recolher para sua empregada doméstica, tem que entrar lá, tem que ter o cadastro do E-Social, tudo direitinho, tá? Então, antigamente, nós tínhamos a GFIP, que era uma guia de recolhimento das contribuições previdenciárias. Hoje em dia, o que nós temos é o E-Social. É um sistema eletrônico. Tudo é feito eletronicamente, tá? Parágrafo 1º. Observado o disposto nas seções 4 e 10 desse capítulo, nos casos em que o empregado identificar que não consta remuneração no CNIS, ou que este apresenta remuneração informada pelo empregador com dado divergente da sua situação fática, a comprovação da efetiva remuneração junto ao INSS para fins de atualização do CNIS far-se-á por. Isso aqui é interessante. Olha só como é que é interessante de estudar. Olha só como é que você não precisa ficar apavorado, que isso aqui é muito legal. É o seguinte, imagine, tá, que você acessou o seu aplicativo Meu INSS e você verifica que os valores informados pela empresa estão errados. Você recebe R$5.000, a empresa informou que você recebe 2, tá? Ou então, a empresa simplesmente não está contribuindo nem um centavo para o INSS. Gente, empresa terceirizada é a coisa mais comum do mundo. Terceirizadas, empresas de conservação, limpeza, empresas de vigilância. A coisa mais comum do mundo é essas empresas desaparecerem e não recolherem devidamente as contribuições previdenciárias. Tanto que, nesses casos, tem a questão da solidariedade, né, entre a empresa terceirizada e a tomadora de serviço, porque as empresas terceirizadas é muito comum que essas empresas desapareçam. Porque o empregado, às vezes, ele nem sabe quem que é o patrão, quem que é a empresa que contratou ele, porque ele trabalha só para tomador, exemplo, Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica não abre um concurso para vigilante. A Caixa Econômica vai lá e contrata uma empresa terceirizada de vigilância, né? Só que o segurança trabalha para a Caixa, não trabalha para a empresa de vigilância, nem sabe quem que é a empresa de vigilância, nem sabe quem que é,
tá? Então, tem muito disso dessas empresas terceirizadas desaparecerem. Não efetuarem os recolhimentos corretos de contribuição previdenciária é muito comum, tá? E é comum também pequenos empresários, enfim. Pode acontecer com qualquer um. Ou recolher contribuição previdenciária errada, informar um salário errado, ou não recolher. Nesse caso, o que você, segurado, tem que fazer, nesse caso empregado, né, deve fazer para regularizar o CNIS? O que deve ser feito aqui? Vamos lá. Primeiro, então, para atualização do CNIS, farsear por contra-cheque ou recibo de pagamento emitido pelo e-social, contemporâneo ao período que se pretende comprovar, que deverá conter, além de dados relativos às parcelas de remunerações. Então, você vai comprovar através do quê? Contra-cheque ou recibo emitido pelo e-social. Deve ter identificação do empregador e do empregado, competência ou período a que se refere o documento, número de recibo eletrônico emitido pelo e-social. E número 2, rol de documentos disposto no artigo 19b do RPS. Então, primeira coisa, gente. A empresa não está recolhendo devidamente. Como é que você vai fazer para atualizar seu CNIS? Você vai mostrar o seu contra-cheque. Ou então, os documentos previstos lá no decreto 3.048, que é o regulamento da Previdência Social, que tem um rolzinho de documentos que você pode utilizar para aprovar a sua remuneração, beleza? Um detalhe importante que eu quero acrescentar aqui, que eu quero que vocês anotem no caderno de vocês com letras garrafais, porque foi uma alteração muito interessante da Emenda Constitucional 103 de 2019, que é a reforma da Previdência. E o que nós temos de alteração interessantíssima da reforma da Previdência? É o seguinte: vocês já ouviram falar de justificação administrativa, certo? Que é um procedimento administrativo que corre dentro do INSS quando o segurado quiser provar ou que ele tem uma união estável, não é que ele vive com a pessoa há muitos anos, mas não tem união estável registrada em cartório, né? Então ele quer provar essa união estável para receber uma pensão por morte, por exemplo. Ou então ele quer provar uma dependência econômica para ter direito a benefícios previdenciários, né? É utilizado esse procedimento de justificação administrativa. Então, a gente diz que esse procedimento de justificação administrativa, ele não é autônomo. Ele só é utilizado para quando o segurado quiser receber alguma coisa, né? Para quando ele quiser receber algum benefício. Uma grande inovação da Emenda Constitucional 103 de 2019 foi a seguinte: passou a ser permitido a justificação administrativa, que é esse procedimento, tá? Que admite de 2 a 6 testemunhas, para regularizar o CNIS. Então, olha só, você não tem contra-cheque, você não tem outro documento, o que você vai fazer? E agora, como eu faço para regularizar meu CNIS? Vai que é uma situação antiga, que não existia nem contra-cheque do e-social, um caso lá de antigamente. O que você vai fazer? Você vai entrar com uma justificação administrativa para regularizar o seu CNIS. A princípio, para regularizar CNIS, para ficar tudo direitinho, o que é CNIS, gente? O que é CNIS? É o banco de dados do INSS que vão ter todas as contribuições previdenciárias dos segurados, beleza? Então, para regularizar o CNIS, a princípio, você só comprova com contra-cheque, com outro documento, mas vai que você não tem todos esses documentos que o INSS está exigindo para comprovar a sua remuneração. O que você pode fazer? Entrar com uma justificação administrativa para regularizar o CNIS. Então, o que tem que ter anotado no caderno de vocês agora? É possível utilizar justificação administrativa para regularizar CNIS. Isso não existia antes da reforma da Previdência. Antes da reforma, só se falava em justificação administrativa para se provar união estável ou dependência econômica, né? Não se falava mais outro motivo de justificação administrativa. Então, hoje, é possível se utilizar dessa justificação administrativa para fazer uma prova para regularizar o CNIS. Então, vamos continuar. Isso é interessante, hein? Parágrafo 2º. Os documentos elencados no inciso 2 devem formar convicção quanto à competência ou período que se pretende comprovar,
remuneração oferida, bem como serem contemporâneos aos fatos a serem comprovados. Então, tem que ser documentos, né, recentes, contemporâneos ao fato a ser comprovado. Artigo 51. Observado o disposto nas seções 4 e 10 desse capítulo, a comprovação junto ao INSS para fins de atualização do CNIS da remuneração relativa ao vínculo de emprego urbano ou rural, inclusive aquele com contrato de trabalho intermitente anterior à substituição da GFIP pelo E-Social, conforme cronograma de implantação previsto no ato específico, far-se-á por meio de um dos seguintes documentos em meio físico. Então, quais documentos? Primeiro, ficha financeira. Anotações contemporâneas acerca da alteração da remuneração constante na CP ou na CTPS, que é carteira profissional ou carteira de trabalho e previdência social, realizada até a data da instituição da carteira de trabalho digital, que poderão ser utilizados apenas com a anuência do filiado. Então, uma outra forma de se regularizar o CNIS, gente, as anotações na carteira de trabalho. Né? Vai ter lá na carteira de trabalho da pessoa, porque isso antes da carteira digital, porque hoje em dia é tudo informatizado. Antes a empresa ia lá e colava um papelzinho com CNPJ da empresa, data de início e data de demissão, ia lá e tinha assinatura e um carimbo do empregador. Né? Então, isso é forma de se comprovar o período de emprego perante o INSS. 3. Original ou cópia autenticada da folha de livro de registro de empregados ou da ficha de registro de empregado em meio físico, contendo anotações do nome do filiado e das remunerações, acompanhadas de declarações fornecidas pela empresa, devidamente assinada e identificada por seu responsável, sendo que as remunerações poderão ser utilizadas apenas com a anuência do filiado. Então, outra forma de se provar o tempo de serviço, a remuneração, é através do livro de registro da empresa, que é outra coisa arcaica. A empresa, antigamente, tinha um livro de registro do empregado que era administrado pelos contadores das empresas, né? E ficava lá registrado tudo, a ficha do empregado, data de admissão, data de demissão, remuneração, enfim, um livro meio físico. Hoje em dia tudo é digital. Então, outra forma de se provar o período, a remuneração e o período de trabalho é através do livro de registro da empresa. Então, primeiro, ficha cadastral, né? Segundo, carteira de trabalho, que vai ter a data de admissão e demissão e remuneração. E outra, antigamente, né, quando o patrão, ele alterava a remuneração do empregado, ele tinha que fazer uma observação lá atrás, na parte de anotações gerais da carteira de trabalho, né? E um outro meio, livro de registro da empresa. Então, tá aqui, gente, tranquilo, né? Artigo 52. O INSS, com base nos procedimentos de disposições previstos nessa seção, poderá efetuar a atualização do CNIS. Então, o INSS, com base nesses procedimentos, poderá efetuar a atualização do CNIS. Beleza. Artigo 124. Então, gente, finalizamos essa partezinha de atualização do CNIS, tá? Tranquilinho. Beleza, respirou fundo, opa, tá tudo certo, entendi tudo direitinho. Eu trouxe para vocês apenas essa observação, que está de acordo com a reforma da Previdência, que é possível justificação administrativa para alteração do CNIS, porque é uma novidade, tá? Tem que estar anotado no seu caderno. Então, vamos continuar. Artigo 124. A partir de 13 de novembro de 2019, o que aconteceu no dia 13 de novembro? Eu nasci. É o meu aniversário e o aniversário da reforma da Previdência. De todo mundo junto, tá? Então, 13 de novembro é uma data muito importante na sua vida. É a data da reforma da Previdência, o aniversário da sua professora de Direito Previdenciário, que vai ser alguns dias antes da data da sua prova, tá? Quem quiser pode mandar sapato antes de ser aprovado em virtude do meu aniversário, né? Fazer um pequeno agrado. Então, a partir do dia 13 de novembro de 2019, data da publicação da Emenda Constitucional 103, de 12 de novembro de 2019, o segurado que
no somatório das remunerações auferidas no período de 1 mês, receber a remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição, poderá solicitar o ajuste das competências ao mesmo ano civil, optando por. Questão seguinte: isso aqui está expresso com letras garrafais no seu edital, tá? Como funciona hoje? Hoje, um segurado, para ter o tempo contado como tempo de contribuição para fins de carência, né, para ele ter aquele tempo computado, ele tem que efetuar recolhimentos sobre, no mínimo, um salário mínimo. Se naquele mês ele recebeu menos de um salário mínimo, aquele mês não vai ser computado. Exemplo, era uma vez um indivíduo que recebia R$ 1.500. Mas naquele mês, ele faltou, só foi trabalhar 5 dias, faltou o resto tudo. Pronto, faltou tudo. Encheu a cara de cachaça, mas o patrão era bom, não quis emitir não. Falou assim, tudo bem, mas eu vou te pagar só 5 dias, porque foram faltas injustificadas, né? Ou seja, se ele trabalhou só 5 dias, ele recebeu menos de um salário mínimo, certo? Certo, ele recebeu menos de um salário mínimo. Nesse caso, gente, esse mês dele de trabalho vai ser computado como tempo de contribuição? Não. Porque ele recebeu menos de um salário mínimo. Então, se ele quiser que aquele mês seja computado como tempo de contribuição, é necessário que ele... Tem 3 alternativas. Ou recolha a diferença do bolso dele, ou agrupe vários meses em que ele recolheu menos de um salário mínimo, ou ele pode jogar um mês que ele recebeu mais de um salário mínimo, aquela diferença, para aquele outro mês que ele recebeu menos de um salário mínimo. Então, ele tem essas 3 alternativas. Um detalhe muito importante que vocês têm que saber para sua prova é que essas regras de agrupamento, de jogar de um mês mais para o mês que ele recebeu menos, essas regras só podem ser usadas dentro do mesmo ano civil. Anotem com letras garrafais no caderno de vocês. Essa regra de regularização, tá? Dos meses que o indivíduo recebeu menos de um salário mínimo, que ele recolheu com base em valor inferior a um salário mínimo. Essas 3 regrinhas, elas só podem ser utilizadas dentro do mesmo ano civil. Elas falam, por quê? Deus quis. O legislador cismou que tem que ser assim. Na minha mente não faz sentido nenhum. Mas vou te explicar. Você fala assim, como assim? Primeiro, gente, o que é ano civil? O que é ano civil? Você tem que saber. É do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Isso é ano civil. 1º de janeiro até dia 31 de dezembro. Ou seja, o indivíduo recebeu R$400 em dezembro. Em janeiro, ele também recebeu R$400. Em fevereiro, ele também recebeu R$400. Depois disso, ele voltou a receber mais de um salário mínimo. Beleza. Ele pode agrupar o que ele recebeu em dezembro de 2022 com o que ele recebeu em janeiro de 2023, fevereiro de 2023? Ou vamos colocar para trás, né? Ele pode agrupar o que ele recebeu em dezembro de 2021 com o que ele recebeu em janeiro de 2022 e fevereiro de 2022? Não! Por quê? Porque o legislador diz que só é possível esse agrupamento dentro do mesmo ano civil. Eu achei sacanagem. Por quê? Gente, o que custa? Pegou um lá de dezembro, jogou pra cá, deu aquela agrupadinha, pronto, valeu como, né, juntou aqueles 3 meses para valer como um mês de tempo de contribuição, né? Mas por que não pode? Não quiseram. Decidiram que é assim, tá? Então, isso tem que ficar anotado no caderno de vocês, porque é um detalhezinho que pode cair na sua prova, tá? Então, vamos lá. Então, poderá solicitar o ajuste das competências pertencentes ao mesmo ano civil, optando por. Primeiro, complementar a contribuição das competências de forma a alcançar o limite mínimo do salário de contribuição exigido por meio de documento de arrecadação da Receita Federal, DARF, ou de documento de arrecadação que venha substituí-lo para essa finalidade. Ou seja, o indivíduo, ele pede emissão de uma guia para recolher, para pagar a diferença do bolso dele. 2.
utilizar o valor do salário de contribuição que exceder ao limite mínimo de uma ou mais competências para completar o salário de contribuição de uma ou mais competências, mesmo que em categoria de segurado distinta até alcançar o limite mínimo. O que vocês vão grifar aí para mim? Mesmo que em categoria de segurado distinto. Isso aqui não tem na lei. Mesmo que em categoria de segurado distinto. Exemplo. No mês passado, eu recebi 5 mil reais trabalhando como contribuinte individual. Nesse mês, eu me transformei em empregada de carteira assinada, mas eu não fui trabalhar o mês inteiro, eu faltei muito e recebi menos de um salário mínimo. Eu posso jogar o excedente, porque eu recolhi com base em 5 mil no mês passado. Do mês passado para esse mês, ainda que eu tenha trabalhado em categorias de segurado distinta, mês passado eu era contribuinte individual. Esse mês eu sou empregado. Posso jogar o excedente do mês passado para esse mês, mesmo que seja em categoria diferente? Sim, eu posso, tá? Por que isso é interessante? Por que aqui a IN deixou essa regrinha expressa pra gente? Porque essa regra de ter que recolher sobre no mínimo um salário mínimo para ser contado o tempo como tempo de contribuição, para fins de carência, essa regra já valia antigamente para o contribuinte individual e para o facultativo. Então, contribuinte individual e facultativo tinha que obrigatoriamente recolher em valores superiores a um salário mínimo para ter contado como tempo de contribuição. Essa regra não valia para o empregado. Então, deu uma sacaneada no empregado. Antigamente, o empregado que trabalhasse só 5 dias, independentemente do valor por ele recebido, aquele mês ia contar como tempo de contribuição. O valor que entrar no cálculo seria aquele valor baixo que ele recolheu, mas o tempo seria computado como tempo de contribuição e como carência. Tá? Então, piorou a situação para empregado, para avulso, para doméstico, ok? Então, saibam que esse negócio de jogar o excedente de um mês para outro mês pode ser independentemente da categoria que o indivíduo trabalhou. 3. Agrupar os salários de contribuição inferiores ao limite mínimo de diferentes competências para aproveitamento em uma ou mais competências até que se alcance o limite mínimo, de forma que o resultado do agrupamento não ultrapasse o valor mínimo do salário de contribuição. Os ajustes previstos no inciso 1, 2 e 3 do caput poderão ser efetivados por iniciativa do segurado a qualquer tempo, desde que utilizadas as competências do mesmo ano civil, exceto o 13º salário, tornando-se reversíveis e irrenunciáveis após processados. Então, detalhe importante que não está no decreto nem na reforma da Previdência. Esse tipo de situação, esse agrupamento, jogar um valor maior para o outro menor e não sei o quê, resolver esse problema para aquele tempo ser contado como tempo de contribuição, pode ser solicitado pelo segurado a qualquer momento. Mas o agrupamento, a providência em si, deve ser de dentro do mesmo ano civil, tá, gente? Então, olha só o cuidado que a gente tem que ter. Foi esse ano agora que eu recebi alguns meses menos de um salário mínimo. Eu posso solicitar lá em 2023 o agrupamento? Eu posso solicitar depois de um tempo o agrupamento dessas contribuições? Posso solicitar. Mas o agrupamento deve ser de contribuições só dentro do mesmo ano civil. E outra, a partir do momento que eu solicito ao INSS ou agrupamento, ou então que eu vou lá e pago a diferença do meu bolso para contar como tempo de contribuição, enfim, a partir do momento que eu solicito ao INSS uma dessas 3 providências, esse pedido ele é irrenunciável, irretratável. Não adianta voltar atrás. Pronto, pedir para agrupar? Já era. Não adianta voltar atrás, ok? Por quê, gente? Para não ficar cheio de nhenhenhê, cheio de mimimi. Vou resolver o problema. Você queria? Então pronto, acabou. Não adianta voltar atrás, não, ok? Detalhe importante, gente.
Então, aqui está falando que esse tipo de providência pode ser solicitada a qualquer momento pelo próprio segurado. O próprio segurado pode solicitar a qualquer momento. Mas nós veremos que existe um tipo de uma ação que pode ser feita pelo dependente do segurado, tá? Imagine que o segurado faleceu e durante alguns meses ele recolheu menos de um salário mínimo. E isso vai impactar no valor de uma futura pensão por morte, porque vai ser analisado todo o período, né? Ver o salário de contribuição do indivíduo, isso vai impactar na pensão por morte. Ou seja, o indivíduo pronto morreu e em alguns meses ele recebeu menos de um salário mínimo. A família, ciente dessa situação, ela pode solicitar ao INSS o agrupamento, ou então ela pode pagar do bolso dela a diferença para que aquele período seja contado como tempo de contribuição e isso gere uma repercussão positiva na pensão por morte dela, dos dependentes? Sim. Então, é possível que o dependente do segurado, mesmo após a morte do segurado, solicite essas providências. Tá? Só que com uma diferença. Nós vimos que o segurado pode solicitar essas providências para que o período seja contado como tempo de contribuição a qualquer momento. O dependente do segurado que solicitar essa providência, ele tem um prazo. Ele pode solicitar até 15 de janeiro do ano subsequente à data do óbito. A gente vai ver isso, tá ok? Então vamos lá. Para os efeitos dessa lei, considera-se 1. Ano civil, o período de 12 meses contado de 1º de janeiro a 31 de dezembro do respectivo ano. Limite mínimo do salário de contribuição, salário mínimo nacional vigente na competência. 3. Ajustes processados, aqueles que foram efetivados na forma do inciso 1, 2 ou 3 do caput e do parágrafo 1º e que resultarem em cômputo em benefício de pelo menos uma das competências envolvidas no mesmo ajuste. Parágrafo 3º. Para o ano civil de 2019, em decorrência do início da vigência da Emenda Constitucional 103 de 2019, são permitidos os ajustes previstos no inciso 1, 2 e 3 do caput apenas para competências de novembro e dezembro. Então, olha só, como isso é uma regra da Emenda Constitucional que entrou em vigor nessa data maravilhosa, nessa data cabalística, que é 13 de novembro de 2019, né, como essa regra de agrupamento só entrou em vigor nesse período, esses ajustes, eles só podem ocorrer em novembro e dezembro do ano de 2019. Compete ao segurado solicitar os ajustes previstos no inciso 1, 2 e 3 do caput com a respectiva indicação dos ajustes pretendido e das competências compreendidas relativas ao mesmo ano civil. Ninguém vai sair daqui sem saber isso. Então, tem que ser dentro do mesmo ano civil. Ou autorizar que os ajustes sejam feitos automaticamente para que o limite mínimo mensal do salário de contribuição seja alcançado. E, no caso de seu falecimento, essa solicitação ou autorização caberá aos seus dependentes, no ato do requerimento do benefício, observado o artigo 127. Olha só que interessante. Isso aqui também não tem na lei, não tem no decreto. É o seguinte, o segurado, quando ele solicita esse agrupamento, uma dessas 3 providências, ele tem 2 alternativas. Ou ele vai lá e informa o INSS, por favor, eu quero juntar tal mês com tal mês com tal mês, ou então, olha só, eu quero recolher a diferença do meu bolso, me manda a guia aí. Ou então, olha só, INSS, eu quero que seja feito assim, assim, assado, quero que você... Enfim, o indivíduo pode detalhar quais meses ele quer agrupar, o que ele quer fazer, ou se ele quer pagar. Ou ele pode virar para o INSS e falar o seguinte, olha, eu não entendo nada, eu não quero saber de nada, faz automaticamente para mim. Agrupa aí automaticamente e vê o que vai dar, tá? Então, são 2 alternativas. Ou o indivíduo indica o que ele pretende agrupar, o que ele pretende fazer, ou ele fala INSS, pode fazer automaticamente, tá? Uma dessas 2 alternativas. Parágrafo 5º. Os ajustes previstos no inciso 1, 2 e 3. O que são esses 1, 2 e 3? Ou pagar do bolso, ou agrupar,
ou jogar de uma competência que pagou mais de um salário mínimo para aquela que pagou menos de um salário mínimo. Não se aplicam as competências para as quais não existam remunerações pela ausência de fato gerador de contribuição decorrente do exercício de atividade remunerada. Gente, não tem como pegar e, por exemplo, você é contribuinte individual. Em um mês você trabalhou e ganhou 5 mil reais. Mas no mês seguinte você simplesmente não trabalhou. Você não trabalhou, você ficou em casa assistindo seriados, comendo pipoca com queijo. Eu estou atrasada nos episódios Casa do Dragão. Minha filha não está deixando eu assistir. Isis Maria, dorme direitinho, menina. Né? Abaixa o facho. Tô precisando de assistir, não tô conseguindo. Então, esse contribuinte individual trabalhou um mês, ganhou 5 mil reais. No mês seguinte não trabalhou, ficou enchendo a pança de pipoca com queijo. Beleza? Ele pode pegar e solicitar: INSS, faz um favor para mim, joga o excedente desse mês que eu ganhei 5 mil reais para o mês seguinte ser contado também como tempo de contribuição. Você faz esse favor para mim? Ele pode fazer isso? Não pode. Por quê? No mês seguinte, ele não trabalhou. Se ele não trabalhou, não ocorreu o que a gente chama de fato gerador para incidência da contribuição previdenciária. Qual que é o fato gerador para incidência de contribuição previdenciária? O exercício de atividade remunerada. Se o indivíduo não trabalhou, ele não pode fazer isso. Ele não pode jogar de um mês para outro, não pode agrupar, não pode. Agora, se ele quisesse nesse mês seguinte, ele poderia ter pago como facultativo. Agora, um detalhe, gente, a gente não pode pagar mês para trás como facultativo. Ah, comecei a recolher hoje. Eu posso recolher como facultativo um mês lá 10 anos atrás? Não, não pode, porque facultativo, né, só vai valer o mês que você declarar e efetivamente pagar. Uma coisa é pagar para trás um tempo que você trabalhou efetivamente e não recolheu. Nesse meu exemplo, o indivíduo não trabalhou. Tem como ele fazer aquele esquema de agrupar, de lançar o que ganhou a mais uma competência naquele mês que ele não trabalhou? Não pode, tá? Não pode. Vamos ler de novo para entender isso aqui? Ó, os ajustes previstos, inciso 1, 2 e 3 do CAPT, não se aplicam às competências para quais não existam remuneração pela ausência de fato gerador de contribuição decorrente do exercício de atividade remunerada. Então, se não trabalhou naquele mês, não tem como. Tá? Não tem como utilizar aquele mês sem trabalhar para fins de agrupamento, enfim, não pode utilizar. Parágrafo 6º. Os ajustes previstos no inciso 1, 2 e 3 do CAPT poderão ser revistos por iniciativa do segurado, desde que se refiram ao ano civil vigente ou ao ano civil imediatamente anterior às que as competências envolvidas no ajuste não tenham sido computadas em benefício. Parágrafo 7º. A solicitação de revisão dos reajustes, aqui ele está querendo rever reajuste, tá? Prevista no parágrafo 6º, não é extensiva aos dependentes no caso de óbito do segurado. É o seguinte, eu falei com vocês, eu já te adiantei uma informação, que é o seguinte, o dependente, depois do óbito do segurado, ele pode tomar uma daquelas 3 providências para que o período de contribuição seja aumentado e, consequentemente, isso gere uma consequência, uma repercussão positiva no valor da pensão por morte ou então do auxílio reclusão, se for o caso. Enfim, isso é possível que isso aconteça, ok? Agora, o que o parágrafo 6 está falando, gente? Está falando o seguinte, o dependente, ele não pode solicitar revisão para fins de reajustamento. Como assim? Ele não pode solicitar que o INSS verifique se o valor, né, se o reajuste dos valores estão corretos ou não. Isso o dependente não pode fazer, não. O reajuste é só por conta do segurado. O dependente não pode, não. Os valores do salário maternidade concedido ao segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e contribuinte individual, de que trata o artigo 199 e os parágrafos 20, 21, 26 do artigo 216, todos do RPS, deverão integrar o somatório de remunerações a que se refere o CAPT, desde que haja o desconto das contribuições previdenciárias do segurado durante sua percepção. Então, os valores de salário maternidade concedido ao segurado empregado, doméstico, avulso, contribuinte individual,
todos deverão integrar o somatório das remunerações. Por quê? Porque o salário maternidade é o único benefício previdenciário que é salário de contribuição. Parágrafo 9º. Para o segurado empregado doméstico e avulso, os valores correspondentes à fração dos meses de início e fim do salário maternidade deverão integrar o somatório a que se refere o caput, desde que haja desconto da contribuição previdenciária do segurado, proporcionalmente aos dias do mês em que houver sua percepção. Basicamente, gente, salário maternidade é salário de contribuição, então ele vai ser levado em consideração para o tempo de contribuição. Parágrafo 10º. Para o contribuinte individual, de que trata o artigo 199 e os parágrafos 20, 21, 26 do artigo 216, todos do RPS, os valores correspondentes à fração dos meses do início e fim do salário maternidade não deverão integrar o somatório a que se refere o caput, por não haver desconto de contribuição previdenciária relativa à fração dos meses de início e fim da percepção. Você fala assim, professor, eu não entendi nada. O que acontece? Em relação ao contribuinte individual, quem paga o salário maternidade é o INSS. Então, a fração que ele receber no início e no fim não vai ser computado como tempo de contribuição. Diferentemente do empregado, que quem paga o salário maternidade é a empresa. Então, quando a empresa vai lá e paga o salário maternidade, ela vai lá e desconta já o percentual da contribuição previdenciária que vem do bolso do trabalhador. Mas aqui é um detalhezinho, que se cair é babaquice, mas enfim, tô te contando. Parágrafo 11. Os valores do salário maternidade, eu tô repetindo não, né? Os valores do salário maternidade concedidos nos termos do parágrafo único do artigo 97 do RPS, salário maternidade pago no período de graça, não deverão integrar o somatório de remuneração a que se refere o caput, uma vez que não há previsão legal para aplicação dos ajustes de que trata o artigo 29 da emenda constitucional ao segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, em período de manutenção da qualidade segurada. Você fala assim, professor, eu não entendi nada do parágrafo 11. O que é o parágrafo 11? É o seguinte, é possível que seja concedido um salário maternidade quando o indivíduo estiver dentro do período de graça. O que é o período de graça? É aquele período que o indivíduo não está trabalhando, não está recebendo, não está recolhendo, e ainda assim vai ter direito aos benefícios previdenciários. Então, imagine um empregado de carteira assinada, uma empregada de carteira assinada que foi demitida. Foi demitida. No mês seguinte, ela descobre que está grávida. Daí, a 9 meses, depois da sua demissão, ela está sem trabalhar, sem recolher, pronto, pariu. Ela vai ter direito ao salário maternidade? Sim. Por quê? Porque ela está dentro do período de graça, que regra geral é de 12 meses. Nesse caso, né, quando cessarem as contribuições, regra geral é de 12 meses. Nossa empregada, ainda que ela esteja sem trabalhar, sem recolher, ela vai ter direito sim ao salário maternidade. Mas nesse caso é ex-empregada, né? Ex-empregada. Nesse caso, quem paga o salário maternidade dela é o INSS. É o INSS que vai pagar o salário maternidade da empregada, da avulsa e da doméstica que estiverem dentro do período de graça. Quando o salário maternidade é pago pelo INSS, não tem esse desconto das contribuições previdenciárias. Então, por esse motivo, esse salário maternidade pago pelo INSS não entra no cálculo não entra nesse cálculo, nessa possibilidade de agrupamento, nada disso que a gente está vendo aqui, tá ok? Parágrafo 12. Os valores do benefício por incapacidade, da aposentadoria por incapacidade permanente, não deverão integrar o somatório das remunerações que se refere, pois não são considerados salários de contribuição. Gente, o parágrafo 12, ele é óbvio. Óbvio. Por quê? O que ele está falando? O valor de aposentadoria por invalidez, por incapacidade permanente, auxílio-doença, auxílio por incapacidade temporária, não entra no cômputo de nada desse agrupamento, de nada disso que a gente está vendo, de somar os valores, de nada disso, porque eles não são considerados salário de contribuição, porque benefícios previdenciários no geral não são considerados salário de contribuição. Parágrafo 13.
Quando se tratar dos meses de início e fim dos benefícios que trata o parágrafo 12, somente deverão entrar no somatório da remuneração a que se refere o caput os valores proporcionais aos dias de efetivo exercício de atividade com incidência de contribuição previdenciária. Parágrafo 14. Os ajustes a que se refere o inciso 1, 2 e 3 do caput não se aplicam ao segurado facultativo, segurado especial e contribuinte individual de que trata o inciso 1 do caput, do inciso 1 do parágrafo 1º, ambos do artigo 199-A do RPS. Para tudo, Brasil. Isso aqui é importante. Asterisco do poder na frente do parágrafo 14. Essas três hipóteses que nós vimos, de agrupar remunerações para que o tempo de contribuição seja computado, ou de recolher a diferença do bolso, ou então de jogar um tempo de contribuição maior para aquele mês que você recolheu menos de um salário mínimo. Essas três alternativas não podem ser utilizadas por quem? Número 1, pelo facultativo. Por que não pode ser utilizada pelo facultativo? Porque o facultativo recolhe o valor por ele declarado. Ele vai recolher o valor que ele quiser, que ele declarar. Então, para ele, como ele é facultativo, não tem isso. Ah, um determinado mês eu ganhei menos, então não tive como recolher. Facultativo não ganha nunca. Facultativo não exerce atividade remunerada. Então, essas regras de agrupamento, essas três regras, não podem ser utilizadas pelo facultativo. Não podem ser utilizadas pelo segurado especial. Calma que engasguei. Calma. Não podem ser utilizadas pelo segurado especial. Por que não pode ser utilizado pelo segurado especial? Segurado especial tem obrigação de recolher todo mês? Não. Segurado especial só recolhe se houver comercialização. Ou seja, independente se o segurado especial recolheu ou deixou de recolher, sempre vai ser assegurado a ele o valor de um benefício de no mínimo de um salário mínimo. Então, para o segurado especial, não faz diferença o negócio de agrupar, de deixar de agrupar. Ele não tem obrigação de recolher todo mês. Tem segurado especial que nunca vai ter recolhido nem um centavo na vida, porque ele nunca comercializou. Ele comeu toda a taioba que ele plantou. Então, assim, essas três regras não podem ser utilizadas para o segurado especial. E, por fim, essas três regras não podem ser utilizadas para o contribuinte individual que opta pelo recolhimento simplificado. O que é isso? Quem que é contribuinte individual que opta pelo recolhimento simplificado? É aquele contribuinte individual que presta serviço para pessoas físicas, que ao invés de recolher 20% sobre o valor total da sua remuneração, ele opta por recolher 11% do salário mínimo, e desse jeito ele perde o direito à aposentadoria por tempo de contribuição e seus benefícios previdenciários serão de um salário mínimo. Então é esse indivíduo que opta por recolher 11% do salário mínimo e é o MEI, que opta por recolher 5% do salário mínimo. Então, esses contribuintes individuais que não recolhem, que prestam serviço à pessoa física e não recolhem nos termos da regra geral, que é 20% sobre o valor total da remuneração, eles também não podem tentar agrupar, tentar recolher a diferença, não pode tomar uma dessas três alternativas. Então, isso aqui para cair na sua prova é muito legal. Isso aqui é muito bacana, tá? Para cair na sua prova. Se eu fosse você, eu anotava aí agora, tá? Quem são os indivíduos que não podem se beneficiar dessas regras para ajustar as contribuições previdenciárias de modo que possam ser computadas efetivamente como tempo de contribuição, como carência, enfim. Quem não pode utilizar essas três regrinhas que nós aprendemos? Facultativo, segurado especial e o contribuinte individual que opte pelo recolhimento diferenciado, pelo recolhimento simplificado, certo? Então, asterisco do poder na frente do parágrafo 14. Artigo 125. A complementação de que trata o inciso 1, que é pagar a diferença, deverá ser feita por meio de DARF. O que é DARF? É uma guia de recolhimento.
a ser efetuada até o dia 15 do mês seguinte ao da competência de referência, prorrogando-se o vencimento para o dia útil subsequente quando não houver expediente bancário naquele dia e após essa data, com os acréscimos legais previstos no artigo 35 da Lei 8.212. Tá? Então, qual é o prazo para recolher essa diferença, né? A pessoa que opta por recolher a diferença, ela vai pagar até o dia 15 do mês subsequente, ok? Parágrafo 1º. O pagamento da complementação deverá ser antecipado para o dia útil imediatamente anterior, quando a data de validade da DARF cair em dia que não houver expediente bancário. O DARF de que trata o CAPT deverá ser emitido com o Código da Receita estabelecido no ato declaratório de que bobeira. Artigo 126. A efetivação do agrupamento previsto no inciso 3 do caput do artigo 124 não impede o recolhimento da complementação referente à competência, que teve salário de contribuição transferido, em todo ou em parte, para agrupamento com outra competência, a fim de alcançar o limite mínimo do salário de contribuição. Então, vamos lá. Parágrafo único. Não será permitido novo agrupamento em competência já agrupada. Pronto, já agrupou, não é permitido novo agrupamento, tá? Artigo 127. Na hipótese de falecimento do segurado, os ajustes previstos no inciso 1, 2 e 3 do caput do artigo 124 poderão ser solicitados por seus dependentes para fins de reconhecimento de direito a benefício a eles devido até o dia 15 do mês de janeiro, subsequente ao ano civil correspondente, observado o disposto no inciso 1, parágrafo 2º do artigo 106 e parágrafo 1 e 14 do artigo 124. Então, isso aqui é muito importante. Então, o que vocês já aprenderam nessa aula de hoje? Que aquelas 3 alternativas podem ser solicitadas pelo próprio segurado a qualquer momento. Agora, essas 3 alternativas só poderão ser solicitadas pelo dependente do segurado que pronto morreu até o dia 15 de janeiro do ano subsequente. Então, o segurado pronto morreu esse ano, em 2022. Os dependentes poderão solicitar uma dessas alternativas, porque isso vai gerar uma repercussão no valor da pensão por morte, até o dia 15 de janeiro de 2023. Então, tem prazo. Se o dependente não solicita essas alterações, né, essas providências, até o dia 15 de janeiro do ano subsequente, pronto, já era, não adianta mais, ok? Então, o segurado pode solicitar essas providências a qualquer momento. O dependente, ele tem prazo, até o dia 15 do mês de janeiro do ano subsequente. Isso, se cair, vai ser lindo, vocês vão acertar. Artigo 128. Será considerado abaixo do mínimo a competência que não alcançar o limite mínimo do salário de contribuição estabelecido para a competência, após consolidados os salários de contribuição apurados por categoria de segurado. Artigo 129. A complementação disposta no inciso 1 do caput do artigo 124, a ser recolhida na forma do artigo 125, dar-se-á mediante aplicação da alíquota de contribuição prevista para a categoria de segurado existente na competência em que foi percebida a remuneração inferior ao salário mínimo mensal do salário de contribuição, observando-se que... Fala assim, professor, eu não entendi nada. Quando o indivíduo opta por recolher a diferença do bolso dele, ele vai recolher qual percentual? Qual o percentual que ele vai recolher? Depende da categoria de segurado que ele é. Se ele é da categoria de segurado empregado, doméstico e avulso, como funcionam as novas alíquotas agora após a reforma da Previdência? Elas vão variar de 7,5% a 14%, parcelas incidentes sobre a mesma remuneração. Então, vai ter que ser feito um cálculo da diferença
com base nessas alíquotas de empregado avulso doméstico, se ele for de uma dessas categorias. Ah, mas se o indivíduo é contribuinte individual que presta serviço à pessoa física, ele vai recolher 20% sobre a diferença, né, para atingir um salário mínimo. Então, se vier na sua prova, qual percentual que o indivíduo vai recolher? Se ele quiser pagar do bolso dele a complementação da diferença. O percentual, a alíquota que vai ser recolhida, depende de qual categoria de segurado ele é. Simples assim. Então, para o empregado doméstico e avulso, devem ser aplicadas alíquotas de 8% para as competências de novembro de 2019 a fevereiro de 2020. Você fala assim, mas por que esse período de novembro de 2019 a fevereiro de 2020? Porque nessa época ainda não tinha entrado em vigor essa parte da alteração de alíquotas. Por quê, gente? Por quê? Aí você fala assim, professor, eu não entendi. A reforma da Previdência, ela não entrou em vigor dia 13 de novembro de 2019? Sim! Mas nós não aprendemos que existe um princípio no direito previdenciário que se chama anterioridade nonagesimal? E nós não aprendemos que quando existe uma alteração de alíquotas previdenciárias, que pode piorar a situação do trabalhador, que pode aumentar o encargo tributário dele, que deve aguardar 90 dias para a sua instituição? Então, a legislação, a emenda constitucional, 103 de 2019, ela entrou em vigor dia 13 de novembro de 2019. Mas a parte que diz respeito à alteração de alíquotas só começou a valer a partir de 1º de março. Por quê? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Não primeiro, a partir do dia 20 de fevereiro. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Então, só depois de fevereiro é que entrou em vigor essa questão, essa alteração das alíquotas, tá? Por isso que a legislação está falando que se o indivíduo é empregado avulso ou doméstico, ele vai recolher 8%, que é a legislação antiga, para as competências de novembro de 2019 a fevereiro de 2020. Então, só a partir de março, é isso mesmo, é só a partir de março que entrou em vigor a questão das novas alíquotas, tá? E 7,5% para as competências a partir de março de 2020. Beleza? Para o contribuinte individual, de que trata o artigo 199, parágrafo 20, 21, 26 do artigo 216 do RPS, que contribua exclusivamente nessa condição, a complementação será efetuada por meio da aplicação da alíquota de 20%, observado o disposto no parágrafo 7 do artigo 92. Parágrafo 1º. A complementação corresponderá ao valor resultante da diferença entre o salário mínimo nacional vigente no mês e remuneração consolidada inferior ao limite mínimo do salário de contribuição da competência, multiplicado pela alíquota correspondente à categoria do segurado, conforme percentuais previstos. Na competência em que ocorrer a concomitância de filiação de empregado doméstico, trabalhador avulso com contribuinte individual, de que trata o inciso 2, deverá ser aplicada a alíquota de contribuição prevista no inciso 1. Artigo 130. É permitido o processamento dos ajustes previstos no inciso 1, 2 e 3 do caput do artigo 124 de forma acumulada na mesma competência, respeitadas as restrições dispostas nessa seção. Utilizado o valor excedente na forma do imprevisto no inciso 2 do caput do artigo 124, caso o salário de contribuição da competência favorecida ainda permaneça inferior ao limite mínimo, esse valor poderá ser complementado nos termos do inciso 1º. Você fala assim, professor, eu não entendi nada. Não entendi nada. Não entendeu nada porque pessoal é preguiçoso, pessoal que edita aí essas normas, todo mundo preguiçoso. O que está querendo dizer? Imagine que um mês você recebeu mais de um salário mínimo, recolheu com base em valor maior de um salário mínimo. No mês seguinte, você recebeu menos de um salário mínimo, recolheu com valor inferior a um salário mínimo. Você pode jogar o excedente de um mês para o mês seguinte? Pode, sem problema nenhum. Mas, se ainda assim, jogando aquele excedente para aquele outro mês que você recebeu menos de um salário mínimo, se ainda assim não atingir um salário mínimo, o que você pode fazer? Você já fez aí a manobra
de jogar o excedente de um mês para aquele outro mês que você recebeu no salário mínimo. O que você pode fazer? Completar a diferença do seu bolso. É isso que o dispositivo está dizendo. Se mesmo tendo feito esse negócio de jogar aquele mês que recebeu mais, o mês que você recebeu menos, se ainda assim não atingir um salário mínimo, pega a diferença e completa do seu bolso. É isso. Parágrafo 2º. Realizado o agrupamento, na forma prevista no inciso 3º do caput do artigo 124, caso o resultado seja inferior ao limite mínimo do salário de contribuição, o segurado poderá completar na forma do inciso 1º. Mesma coisa, gente, fez o agrupamento entre várias contribuições. Nesse caso, gente, se foi feito o agrupamento entre várias contribuições e ainda assim não atingiu o salário mínimo, pode completar a diferença do bolso, tá? Artigo 131. Caso ocorram eventos posteriores que gerem inconsistência no cálculo da contribuição da competência envolvida pela complementação, utilização ou agrupamento, essa competência ficará pendente de regularização. Artigo 132. Conforme o parágrafo 36 do artigo 216 do RPS, a Receita Federal do Brasil disponibilizará ao INSS as informações e registro das remunerações dos empregados, trabalhadores avulsos e domésticos, das contribuições das quais os segurados e as complementações previstas no parágrafo 27A, para fins de aplicação do disposto no parágrafo 9º do artigo 19 sobre contagem de tempo de contribuição, inclusive para a instrução e revisão de direitos e concessão de benefícios. Pessoal, terminamos essa parte de agrupamento, essa parte toda. Vou rodar a vinheta aqui rapidinho e eu já volto. Vamos entrar agora em outro tema da IN, vamos pular lá para outro dispositivo, tá ok? Então, um instantinho e eu já volto. Você está gostando do nosso curso gratuito do INSS? Sei que tá, né? Tá aproveitando bem as aulas, os simulados interativos, as resoluções de questões. Então, deixa eu te falar, tudo isso que você está vendo aqui tem e muito mais no INSS Essencial, tá bom? Lá no INSS Essencial você ainda tem milhares de questões comentadas pelos professores, tem todo o curso do INSS gravado para você assistir quando e onde você quiser, tem imersão das principais matérias e mentorias com uma especialista em aprovação em concurso público, tá bom? Então, se você ficou interessado, clica aqui no link que está na descrição, fala com o nosso atendimento que eles vão te ajudar nessa tua missão aí para você conseguir uma das vagas no concurso do INSS. Então, vem estudar com a gente, vem se colocar aí de vez na direção da tua aprovação. Você está gostando do nosso curso gratuito do INSS? Sei que tá, né? Tá aproveitando bem as aulas, os simulados interativos, as resoluções de questões. Então, deixa eu te falar, tudo isso que você está vendo aqui tem e muito mais no INSS Essencial, tá bom? Lá no INSS Essencial você ainda tem milhares de questões comentadas pelos professores, tem todo o curso do INSS gravado para você assistir quando e onde você quiser, tem imersão das principais matérias e mentorias com uma especialista em aprovação em concurso público, tá bom? Então, se você ficou interessado, clica aqui no link que está na descrição, fala com o nosso atendimento que eles vão te ajudar nessa tua missão aí para você conseguir uma das vagas no concurso do INSS. Então, vem estudar com a gente, vem se colocar aí de vez na direção da tua aprovação. Você está gostando do nosso curso gratuito do INSS? Sei que tá, né? Tá aproveitando bem as aulas, os simulados interativos, as resoluções de questões. Então, deixa eu te falar, tudo isso que você está vendo aqui tem e muito mais no INSS Essencial, tá bom?
Lá no INSS Essencial você ainda tem milhares de questões comentadas pelos professores, tem todo o curso do INSS gravado para você assistir quando e onde você quiser, tem imersão das principais matérias e mentorias com uma especialista em aprovação em concurso público, tá bom? Então, se você ficou interessado, clica aqui no link que está na descrição, fala com o nosso atendimento que eles vão te ajudar nessa tua missão aí para você conseguir uma das vagas no concurso do INSS. Então, vem estudar com a gente, vem se colocar aí de vez na direção da tua aprovação. Você está gostando do nosso curso gratuito do INSS? Sei que tá, né? Tá aproveitando bem as aulas, os simulados interativos, as resoluções de questões. Então, deixa eu te falar, tudo isso que você está vendo aqui tem... Pronto, voltei. Fui só reabastecer minha água, tá, gente? Por isso que demorou mais um pouquinho. Foi só isso que aconteceu. Vamos continuar. Considera-se para efeitos de carência, observadas as especificações relativas aos trabalhadores rurais. Então, o que vai ser considerado carência para trabalhador rural? Inciso 1º, o período em que o segurado recebeu salário maternidade, exceto o segurado especial que não contribui facultativamente. Então, o que vai ser considerado para efeitos de carência, observadas as especificações relativas aos trabalhadores rurais? Primeiro, então, é observado o período em que o segurado recebeu salário maternidade, exceto segurado especial que não contribui facultativamente. Segundo, período como contribuinte individual, prestador de serviço à pessoa jurídica, na forma da Lei 10.616, ainda que sem contribuição, desde que devidamente comprovados e referentes a competências posteriores a abril de 2003. 3. As contribuições vertidas para o RPPS, certificadas na forma da contagem recíproca, desde que o segurado não tenha utilizado o período naquele regime e esteja afiliado ao regime geral de previdência social e desvinculado do regime de origem. Isso aqui eu vou pular, gente, não é tão importante assim, tá? Nós vamos lá para o artigo 235. Vamos lá para o artigo 235. Vamos para o 235. Cadê ele? Tchatchará, tchatchá. 234. Vamos no 234, ó. Não, 235. Vamos lá. A renda mensal inicial da pensão por morte será constituído pela soma da cota familiar e da cota individual, observado o parágrafo 3º e parágrafo 4º, e será rateada em partes iguais aos dependentes habilitados. Então, nós sabemos que a renda da pensão por morte vai ser rateada em partes iguais entre os dependentes habilitados. Então, se tem dependente de mesma classe, é dividido igualmente entre os dependentes de mesma classe. Lembrando que, se um dos dependentes morre ou perde a qualidade de dependente após a reforma da Previdência, essa parte dele deixa de existir. Não vai ser redistribuída entre os demais. Parágrafo 1º. Considera-se cota familiar o valor de 50%, do salário base da pensão por morte e cota individual do valor de 10% do salário base da pensão por morte, né? Então, é 50% mais 10% a cada número de dependentes. Considera-se como salário base da pensão por morte o valor da aposentadoria recebido pelo segurado ou daquela que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito. Parágrafo 3º. Na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, a renda mensal inicial da pensão por morte corresponderá a 100% do salário base da pensão por morte em substituição ao disposto no caput. Isso aqui tudo, gente, não tem novidade nenhuma do que você já sabe.
Como funciona hoje a renda mensal da pensão por morte? É 50% mais 10% a cada número de dependente. Se um dos dependentes for inválido, tiver uma deficiência mental, intelectual, deficiência grave, não vai entrar nessa regra, vai ser 100%, ok? Então, nada disso aqui é novidade que não esteja previsto na legislação previdenciária. Parágrafo 4º. A quantidade de cotas individuais será equivalente à quantidade de dependentes habilitados, limitada a 5. Então, se o indivíduo tem 10 filhos, no máximo ele vai deixar 100%, tá? Mesmo tendo 10 filhos. Parágrafo 5º. As cotas individuais serão recalculadas sempre que houver alteração da quantidade ou da condição de dependentes habilitados, não havendo previsão de reversibilidade aos dependentes remanescentes na hipótese de perda de qualidade de um deles. Asterisco do poder na frente do parágrafo 5º. O que acontece, gente? É o seguinte. Se o indivíduo deixou 3 dependentes, ele vai deixar 50% mais 10% a cada número de dependentes. Então, 50, 60, 70, 80% que ele vai deixar. Se um dependente pronto morreu, os 2 dependentes vivos continuam recebendo 80% de pensão por morte? Não. Eles passam a receber 70%, tá? A parte do que morreu vai embora junto com ele. Outro exemplo. Era uma vez um indivíduo que morreu e deixou uma esposa inválida e um filho menor de 21 anos. Ou seja, se a esposa era inválida, era deficiente, a pensão por morte vai ser no valor de 100%. Então, os 2 juntos estão recebendo 100% a título de pensão por morte. A esposa pronto morreu. Ela que era deficiente, né, que gerava o direito a 100%, ela pronto morreu. Qual vai ser a cota que vai ser recebida pelo filho menor de 21 anos? 60%. Se o outro indivíduo, que era o deficiente, deixou de ser dependente, morreu, a cota do único filho, menor de 21 anos, vai ser 60%. Entenderam isso? Então, se um dos dependentes deixar de ser dependentes, a pensão por morte vai ser sempre recalculada, tá? O valor que o indivíduo recebia não vai passar para os demais. Isso é muito importante. Parágrafo 6º. Quando não houver mais dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, a renda mensal inicial da pensão por morte será recalculada na forma do disposto no caput. A renda mensal inicial da pensão por morte não poderá ser inferior ao valor de um salário mínimo. Gente, a pensão por morte nunca vai ser inferior a um salário mínimo, porque é um benefício substitutivo da remuneração. Então, não pode ser inferior a um salário mínimo. Artigo 226. A renda mensal inicial do auxílio reclusão será calculada na forma daquela aplicável à pensão por morte, limitada ao valor de um salário mínimo para os fatos geradores a partir de 14 de novembro de 2019 e será rateada em partes iguais aos dependentes habilitados. Não será incorporada a renda mensal da pensão por morte. O que não vai incorporar? O acréscimo de 25% recebido pelo segurado aposentado por incapacidade permanente que necessita de assistência permanente de outra pessoa. Já sabemos disso. A pessoa que é aposentada por incapacidade permanente, aposentado por invalidez, e necessita constantemente de auxílio de outra pessoa, ela tem direito a um acréscimo de 25% no valor da sua aposentadoria. Se ela pronto morre, esses 25% vai ser passado a título de pensão por morte? Não. Esses 25% vai embora, tá? O valor do auxílio-acidente recebido pelo segurado aposentado, se na data do óbito o segurado estiver recebendo cumulativamente aposentadoria e auxílio-acidente. O que acontece, gente? Antes de 1997, era possível acumular auxílio-acidente com aposentadoria. Isso antes de 97. Hoje não pode mais. Só que, imagine uma pessoa que antes de 97 acumulava aposentadoria e auxílio-acidente, recebia os dois. Ela pronto morreu. Ela vai deixar a título de pensão por morte o valor total de aposentadoria e auxílio-acidente para os seus dependentes? Não. Ela só vai
deixar para os seus dependentes a título de pensão por morte o cálculo do valor da sua aposentadoria. 3. O valor recebido do segurado a título de complementação da Rede Ferroviária Federal e da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Uma regrinha específica para Rede Ferroviária e Correios. Artigo 238. Para os dependentes do segurado especial, inclusive os com deficiência, é garantida a concessão de pensão por morte com renda mensal inicial ao valor de um salário mínimo. Para o fato gerador ocorrido até 13 de novembro de 2019, data da publicação da Emenda Constitucional 103, e renda mensal inicial da pensão por morte será de 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela que teria direito se estivesse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito ou da reclusão, conforme o caso. Gente, os alunos sempre me perguntam: mas professor, eu tenho que saber as regrinhas anteriores à reforma da Previdência? Olha a IN aí te contando. Então, se cair na sua prova, era uma vez um indivíduo que pronto morreu no dia 10 de novembro de 2019. Pronto morreu no dia 10 de novembro. A esposa dele estava lá sofrendo, arrasada, e até hoje, dia 20 de outubro de 2022, não solicitou a pensão por morte. Dia 21, amanhã, no dia seguinte, ela acordou. Opa! Tenho direito à pensão por morte. Sou lerda, como diria meu marido, slime. Aqui em casa a gente chama a pessoa lerda de slime. A gente tem todo o vocabulário próprio, né? Slime. Então, ela toda slime, ela pegou e falou assim: eu vou solicitar minha pensão por morte. Ela pode? Pode. Qual vai ser o valor da pensão por morte dela? Vai ser de 100% a aposentadoria do marido que pronto morreu, ou vai ser de 60% a aposentadoria do marido que pronto morreu? 100%. Por quê? Porque a data do óbito foi anterior à reforma da Previdência, ainda que ela só tenha solicitado o benefício posteriormente, ok? Então, valia a pena morrer antes da reforma. Eu falo com meu marido: você me trata bem. Você me trata bem, já não morri. Se eu não morri antes da reforma, eu não morro mais, porque não tá valendo, não vale a pena, tá certo? Então, vamos lá. Parágrafo único. Para fins de cálculo disposto no caput, caso o falecido seja instituidor de auxílio reclusão e este esteja sendo recebido pelos dependentes até a data do óbito, deverá ser oportunizado o cálculo da pensão por morte pelo valor do auxílio reclusão recebido. A renda mensal do salário maternidade será calculada nos termos dispostos no artigo 19E do RPS da seguinte forma: para a segurada empregada, consiste numa renda mensal igual à sua remuneração integral, ou, em caso de salário total ou parcial variável, na média aritmética simples dos seus 6 últimos meses de salários. Eu adoro essa previsão, gente, eu adoro. Por quê? Quando eu tive Isis menina, Isis, que ela fala Isis, que é assim que ela fala, Isis. Isis com seu animal preferido, que é um sapo, chamado croque-croque por ela. Quando eu tive a Isis, eu recebi o salário maternidade, né? Eu, lá na Caixa Econômica, recebo mais do que o teto do regime geral de previdência social. Qual que foi o valor do meu salário maternidade? Foi o teto do regime geral de previdência social ou foi meu próprio salário? Foi meu próprio salário. Então, eu acho isso uma beleza, porque eu saí de benefício previdenciário, que é salário maternidade, e continuei recebendo a minha remuneração normalmente. Recebi meu próprio salário, tudo normalzinho. Uma beleza, tá? Para empregada que tem o salário variável, isso aqui não está na legislação. Para empregada que tenha salário variável, é feita a média aritmética dos últimos 6 meses, tá certo? Então, vamos lá. 2. Para a segurada trabalhadora avulsa, corresponde ao valor de sua última remuneração integral, equivalente a um mês de trabalho, observado o disposto no inciso 1 em caso de salário variável. Para avulsa, a gente segue a mesma regra da segurada empregada. Aí tô vendo o Gabriel falando 1 filho por ano. Deus que me livre. Não vou falar assim, Deus que me livre, não, que é pecado. Mas, gente,
cansa muito menos trabalhar fora do que cuidar de criança, gente. O que vocês estão achando? Eu aqui que hoje, tá, vou trabalhar 14 horas por dia. Sim, com intervalos para dar comida para criança, para dar banho em criança. O intervalo é esse, né? Então aqui é Iron Man, né? É muito menos cansativo do que passar 24 horas com o neném recém-nascido, gente. Pronto, falei a verdade. É essa a verdade dos fatos, tá ok? Então vamos lá. 3. Para a segurada doméstica, corresponde ao valor do seu último salário de contribuição. Ou em caso de salário total ou parcial variável, na média aritmética simples, os seus 6 últimos salários de contribuição. Opa! Para doméstica é diferente. Para doméstica corresponde ao seu último salário de contribuição. Era uma vez a empregada doméstica da Xuxa, a empregada doméstica do Luciano Huck, a empregada doméstica do Neymar, enfim. Uma empregada doméstica ganhava 10 mil reais por mês. Uma beleza, né? Essa empregada doméstica, pronto, pariu, vai ter direito ao quê de salário maternidade? Vai ter direito de salário, qual salário maternidade? Seu último salário de contribuição. Ou seja, ainda que ela recebesse 10 mil reais de remuneração, por ela ser doméstica, o seu salário maternidade vai ser do teto do regime geral de previdência social, 7 mil e uns quebrados, ainda que ela recebesse 10. Entendido? Porque para doméstica é seu último salário de contribuição. E o salário de contribuição, no mínimo, salário mínimo, no máximo, teto do regime geral de previdência social. Ou seja, diferente da empregada. Se a empregada de uma empresa recebe 30 mil reais por mês, o salário maternidade dela vai ser 30 mil reais por mês. Agora, se a doméstica recebe 30 mil reais por mês, o salário maternidade dela vai ser 7 mil e 80 e poucos reais no ano de 2022, que é o teto do regime geral de previdência social, ok? Então, vamos continuar. Para segurada contribuinte individual, facultativo, para segurado especial, que esteja contribuindo facultativamente para os que mantenham a qualidade de segurado correspondente a 1/12 da soma dos 12 últimos salários de contribuição, apurada em período não superior a 15 meses anteriores ao fato gerador. Como é que funciona o cálculo do salário maternidade para contribuinte individual, facultativo e segurado especial? Essa galera, gente, nem sempre eles recolhem todos os meses bonitinho, direitinho, tá? Facultativo recolhe quando ele quer, quando ele tem vontade. Contribuinte individual, às vezes tem um mês que trabalhou, às vezes o outro não trabalhou, e vai indo assim, vai indo assim. Por esse motivo, o cálculo do salário maternidade dessa galera é a média aritmética das 12 últimas contribuições mensais dentro de um período de 15 meses. Ou seja, deu um espacinho aí, ó. É 1/12 da média aritmética das 12 últimas contribuições mensais dentro do período de 15 meses. Deu um espacinho um pouquinho maior. Por quê? De apuração um pouco maior? Por conta disso, que às vezes pode ter um mês que pulou, que não recolheu e tal. Então é por isso. Para segurado especial que não esteja contribuindo facultativamente, corresponde ao valor de um salário mínimo. O moço que plantou a taioba, comeu a taioba inteira e não vendeu a taioba, não comercializou, vai ser sempre um salário mínimo. Para segurado empregado intermitente, corresponderá à média aritmética simples das remunerações apuradas no período referente aos 12 meses anteriores ao fato gerador. Isso aqui é novidade, tá, gente? Empregado intermitente. Isso não tem na legislação. Para essa empregada intermitente, é a média aritmética simples das remunerações dos 12 últimos meses. Para a segurada empregada com jornada parcial, isso aqui também é novidade, cujo salário de contribuição seja inferior ao seu limite mínimo mensal, o valor será de um salário mínimo. Quem que é empregada com jornada parcial? É aquela empregada contratada para trabalhar 25 horas semanais. Ao invés de 40 horas semanais, é 25 horas semanais. Gente, até hoje tem gente que não sabe o que é taioba. Taioba é uma folha que você faz tipo um almeirão, tipo uma couve, mas é muito mais gostoso que almeirão e que a couve. Experimenta aí uma taioba, muito bom. Parágrafo 1º. Para efeito de cálculo, devem ser observados os limites mínimos e máximos do salário de contribuição, ressalvados nos casos de segurada empregada e trabalhadora avulsa.
Parágrafo 2º, não se entende como salário variável previsto no inciso 1 e 3 a modificação do valor exclusivamente por aumento de salário de iniciativa do empregador, reajuste de dissídio ou acordo coletivo. O benefício de salário maternidade devido aos segurados, trabalhador avulso e empregado, exceto doméstico, terá renda mensal sujeita ao teto do subsídio em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, isso aqui é importante, olha só. Isso aqui é legal. Falei com vocês, uma empregada ganha 30 mil reais por mês, o salário maternidade dela vai ser 30 mil reais por mês. Agora, se uma empregada ganha 60 mil reais por mês, partidona. Imagina, diretora de uma empresa, executiva de sucesso, 60 mil por mês. Quanto que ela vai receber de salário maternidade? Nesse caso, ela não vai receber o 60 dela. Ela vai receber, no máximo, o teto, a remuneração dos ministros, o subsídio dos ministros do STF, tá? Que me falem qual é, que eu nunca sei de cor. Girava em torno de uns 39, dizem que vai para 42, um troço desse aí. Então, se ela recebe 60 mil, ela não vai receber 60 mil de salário maternidade. Ela vai receber, no máximo, o subsídio dos ministros do STF. Ok? Então, tem um limite aí para a empregada. Ela vai receber a última remuneração dela, beleza, mas tem um limite. Ministros do STF, mas tá bom, né, gente? Tá bom, tá muito bom ainda. Aplicam-se as regras de cálculo previstas nesse artigo ao benefício do salário maternidade devido ao segurado sobrevivente, de que trata o artigo 360, de acordo com sua última categoria de filiação no fato gerador. Aplica-se o disposto nesse artigo às situações em que o segurado estiver em gozo de auxílio por incapacidade temporária e requerer o salário maternidade, observado quanto ao inciso 1, que havendo reajuste salarial da categoria no período de gozo do auxílio por incapacidade temporária, caberá ao segurado comprovar o novo valor da parcela fixa. Isso aqui eu vou pular, tá, gente? Não é muito importante. Vou dar uma puladinha aqui. Pronto, pulei. Pronto, pulei, tá falando de salário maternidade. Aqui que eu quero chegar, isso aqui é importante. Vamos lá, gente. Artigo 357. O salário maternidade é o benefício devido aos segurados do RGPS, inclusive os em prazo de manutenção de qualidade, na forma do artigo 184, que cumprirem carência quando exigida por motivo de parto, aborto não criminoso, adoção ou guarda judicial para fins de adoção. Beleza. Parágrafo 1º. O benefício na situação de adoção ou guarda judicial para fins de adoção passou a ser devido ao segurado do sexo masculino a partir de 25 de outubro de 2013. Isso aqui eu gosto muito de chamar a atenção. Quando eu comecei a dar aula, há 12 anos atrás, comecei então, foi em 2009. 2009, gente? Não, tá errado essa conta. Eu comecei em 2011. Então, são 11 anos. 11 anos. Ano que vem eu faço 12 anos dando aula. Enfim, quando eu comecei a dar aula, homem não tinha direito a salário maternidade. Eu falava expressamente na sala de aula, gente, homem não tem direito a salário maternidade. Isso é coisa de mulher. Mulher que tem direito. A partir de quando o homem passou a ter direito a salário maternidade? A partir de 2013. Então, imagina um casal homoafetivo que quer adotar uma criança. 2 homens querem adotar uma criança. Vão ter direito ao salário maternidade? Sim. Os 2 vão receber? Não. Um deles, eles podem optar pelo maior, né? Quem receber a remuneração maior. Então, um deles vai ter direito ao salário maternidade. Isso só foi possível a partir de 2013, tá certo? Parágrafo 5º, isso aqui que é master importante que eu selecionei para vocês. O salário maternidade poderá ser requerido no prazo de 5 anos, a contar da data do fato gerador, exceto na situação prevista no parágrafo 5º do artigo 360, que trata do cônjuge ou companheiro sobrevivente. Então, olha só, exceto no caso de cônjuge ou companheiro sobrevivente. Nesse caso, nós temos um limite máximo, um prazo máximo para solicitar o salário maternidade. Isso não está previsto na legislação. Qual que é esse prazo máximo? 5
anos. Aí você fala assim, mas professora, quanto que a pessoa vai esperar 5 anos para solicitar um salário maternidade? Vou te dar um exemplo de vida real. Minha irmã, ela mudou para os Estados Unidos, casou com um americano. E nesse período, ela continuou recolhendo como contribuinte individual aqui, continuou assim, fazendo alguns trabalhos prestados aqui no Brasil à distância. E continuou recolhendo como contribuinte individual. Ela teve uma filha. No ano seguinte, ela teve outra. Então foram 2 seguidas, né? Beleza. Ela teria direito ao salário maternidade aqui do Brasil? Sim, ela prestava serviços aqui para o Brasil, né? Quando recolhia como contribuinte individual, ela teria direito? Sim. Só que na época, gente, não existia essa possibilidade de solicitar por aplicativo, digital. Não era assim. Uma menina dela já tem 9 anos, né? A outra vai fazer 8. Então, não existia essa possibilidade. Você tinha que ir pessoalmente no INSS levar a certidão de nascimento da criança, enfim. Era totalmente diferente. O que aconteceu, gente? Ela foi na entrada, ela recebeu 2 salários maternidade de uma vez. Porque quando ela veio no Brasil, a menina mais velha já tinha 2 anos, uns 2 anos e pouquinho, e a mais nova tinha 8 meses. Foi quando ela solicitou o salário maternidade. Ela pôde solicitar o salário maternidade? Sim, porque estava dentro do período de 5 anos. Então, existe um limite máximo para solicitar o salário maternidade. Não pode ficar esperando o resto da vida depois de 10 anos, criança criada, vai solicitar o salário maternidade. Não, tem um prazo máximo de 5 anos. Entendido? Esse exemplo real, fofoca real de vida? É isso aí. Agora, exceção. A exceção é no caso do cônjuge sobrevivente. Que caso é esse do cônjuge sobrevivente? É quando a mãe, não gosta de contar essa história, eu fico triste, gente. É quando a mãe morre. Ou ela morre no parto, ou ela morre um período depois do salário maternidade e não recebe o salário maternidade inteiro. Fico muito triste quanto a essa história. Porque, gente, criança precisa de mãe. Precisa de mãe. Mamãe, precisa, né? Então, imagina que a pessoa, pronto, morreu no parto. Essa mulher morreu no parto. O homem, marido, que for cuidar da criança, ele vai ter direito a receber o salário maternidade? Sim. Desde que ele seja segurado. Se ele for segurado, né, ou contribuinte individual, ou empregado, sei lá, é segurado. Se ele for segurado, ele vai ter direito a receber todo o salário maternidade que aquela mãe receberia. Então, esse é um outro exemplo que o homem vai ter direito a receber o salário maternidade. Está lá no artigo 71 da Lei 8.813. Agora, eu só não lembro se é 71B ou C. É uma das... é B ou C. Você vai ver lá. Então, essa é uma outra situação que o homem pode receber o salário maternidade. Nesse caso do cônjuge sobrevivente, né, quando o cônjuge vai receber o salário maternidade porque a mãe pronto morreu, história triste. Nesse caso, não vai ter esse prazo de 5 anos para solicitar o benefício previdenciário. Não tem prazo, ok? Então, vamos ler de novo isso aqui, que isso aqui é interessante. Então, o salário maternidade poderá ser requerido no prazo de 5 anos a contar da data do fato gerador, que é o quê? Qual que é o fato gerador? Ou nascimento do filho, ou adoção. Exceto na situação prevista no parágrafo 5º do artigo 360, que trata do cônjuge ou companheiro sobrevivente, que é nesse caso quando a mãe falece, o cônjuge companheiro recebe o restante do salário maternidade, tá ok? Então é isso, gente. A Where está falando que minha aula gruda no cérebro, eu fico muito feliz. Gente, é isso, tá? Trouxe para vocês alguns dispositivos mais importantes da Instrução Normativa 128. Não é tudo, obviamente, são muitos artigos. Você vai ter que estudar sozinho, sentar em casa e ler direitinho. Mas não é para ter pânico, não é para ficar apavorado, não é para ficar desesperado, porque a grande maioria dos artigos é repeteco da legislação previdenciária. Então, vou finalizar aqui. Nossas aulas terminam por aqui, né? Finalizamos todo o conteúdo de direito previdenciário do INSS. Porque eu estou dando aula já faz bastante tempo. Comecei a dar aula para o concurso do INSS. Minha pititizes tinha 4 meses, gente. Comecei aqui a dar aula aqui no Direção. Voltei a dar aula, né, no Direção para o concurso do INSS. Ela com 4 meses.
Neném, já tem um ano. Ela já tem um ano. Então, olha só quanto tempo que eu tô aí gravando as aulas para o concurso do INSS. Então, finalizamos todo o conteúdo programático para vocês. Não vou me despedir totalmente de vocês, porque vocês vão ter aqui constantemente, né? Sábado temos mentoria, estude comigo, né? Loiane, coloca aí pra gente, estude comigo, o link da mentoria para quem quiser. Na mentoria, nós lemos os dispositivos, eu vou explicando item por item, e lá eu respondo todas as perguntas, porque aqui, infelizmente, na aula ao vivo, não tem como. E pelo Instagram, gente, vocês me perdoem, tá? Eu tô recebendo infinitas perguntas por dia. Eu não tenho condições de responder. Não tem como. Eu trabalho 8 horas por dia na Caixa. Tenho filho para criar e dou aula à noite. Eu não consigo. Nem se eu virasse a madrugada inteira eu conseguiria responder todos vocês. Então, peço perdão, que eu sempre respondi meus alunos, mas chegou no ponto que são muitas e muitas perguntas por dia, não tem como, tá? Mas para os alunos da mentoria, a mentoria é feita para isso, tanto que é um grupo limitado, né? Inscrições limitadas, mas ainda temos vagas, quem quiser. Mentoria Estude Comigo, todo sábado, lemos a legislação, toda a legislação, e tem um momento para dúvidas, tá? E nós, nesse domingo agora, temos aula de questões. Não percam minhas aulas de questões. Quem ainda não viu, assistam todos os meus vídeos de questões aqui do Direção Concurso, assistam todos eles, porque sempre eu trago um detalhezinho, né, uma questãozinha capiciosa, que não foi trabalhada em aula, um detalhe, enfim. Assistam todos os meus vídeos de questões, sempre tem uma informação muito importante que eu trago para vocês. Eu caço, gente, aquela questão que vai, assim, pegar o aluno de surpresa, que é para você aprender mesmo. Então, domingo, nós temos aula de questões e vocês vão me ver sempre por aqui, tá? De um jeito ou de outro, eu tô aqui, tá certo? Então, espero profundamente ter auxiliado no estudo de vocês, ter auxiliado no aprendizado de vocês, porque professor é só instrumento. Então, eu espero que vocês realizem o sonho de vocês, que é passar no concurso do INSS. Por quê? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Não é assim, gente? Xuxa Meneghel, eu sou dessa época, né? Então, pensamento positivo, força de vontade, estudem com disciplina e convicção e com pensamento positivo, façam a parte de vocês, que as portas vão se abrir de uma forma ou de outra. Às vezes não é nesse concurso, às vezes é outro, mas você está se preparando. Eu nunca sonhei em ser procuradora da Caixa Econômica Federal. Meu sonho era ser procuradora federal ou AGU, Advogada Geral da União. Esse era o meu sonho. O concurso da Caixa veio no meio do caminho, pronto fiz, pronto passei, desisti, nunca mais nem quis saber desses outros concursos. Remuneração era equivalente, o trabalho, a gente trabalha, acho que pode ser que mais, né, mais lerê, mas desisti, né, então assim, meu objetivo era o meu caminho trilhou para outro rumo e eu tô muito feliz. Então, façam a parte de vocês, estudem muito, com muita força de vontade, com muita disciplina, que todo mundo que foca, que faz sua parte, tudo vai dar certo no final, alguma coisa boa vai acontecer. Talvez não seja esse concurso do INSS, eu espero que sim, eu espero que vocês sejam aprovados, porque eu quero muitos sapatos. Eu quero muito sapatos. Tô preparando um closet. Tô construindo uma casa, vai ter um closet para esperar os sapatos, tá ok? Então, espero que vocês sejam aprovados, mas se não for nesse, vai ser em outro. O importante é nunca desistir. Xuxa Meneghel, tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar. É isso, tá, gente? Um grande abraço. Espero vocês aqui comigo ou sábado na mentoria ou domingo na aula ao vivo de questões. Grande abraço e até a próxima. Eu acho que eu passei mais por esforço do pessoal do resumo, do direção, né, os resumos de direção, material, do que pelo meu esforço mesmo. Eu consegui estudar, quando muito, 3 horas por dia. E aí comecei depois do edital aberto também. Perdi esse tempo. Mas tive muito apoio mesmo no material, no PDF e nas aulas, né, de direção. Eu acho que esse pessoal tem mais responsabilidade na minha aprovação do que eu mesmo. O pessoal fala que
vestibular só passa 10%, mas tipo, é o 10% que realmente quer passar, aquele cara que sabe que vai ter que fazer sacrifícios e faz o sacrifício sabendo que é o único jeito de colher a recompensa. Então, tipo, eu tive que cancelar muito jantar com a minha namorada para ficar estudando, tive que deixar de assistir jogo, que eu gosto muito de futebol, para poder acompanhar as aulas noturnas do Direção ao vivo. Então, tipo, o primeiro passo é você botar na cabeça que você realmente quer e que você vai fazer tudo o que precisa ser feito. O resto, o que precisa ser feito, a direção vai te dar, você só precisa ter a força de vontade mesmo. A objetividade é fundamental. Eu já tive PDF de outros cursinhos e é muita enrolação, às vezes um aprofundamento desnecessário para o cargo específico, muita repetição de material. Eu acho que o fato do direção ser direto ao ponto, ter um material mais enxuto, mais objetivo, é o grande diferencial. E as videoaulas também, né? Pessoal, toda aula que tiver do José Maria, aproveita. Excelente professor de português. Na verdade, qualquer professor daqui da direção. Qualquer professor que você sentar e assistir a aula, você não vai ter problema. Igor Sintra, professor de contabilidade, o Eric, direito administrativo, Natália Masson, constitucional. Pode assistir a aula de qualquer professor que você vai estar em ótimas mãos. E eu sempre tive, assim, grande dificuldade de compreensão de certas matérias, né? E aí, quando eu conversei com o pessoal que estava me orientando, eles disseram assim, não, você não precisa de um material muito extenso. Tem que ser algo bem enxuto, porque tu não tem muito tempo, e tem que ser algo específico pra gente não ficar perdendo tempo com coisas que não são necessárias pro teu concurso por enquanto. Quando eu comecei a ler o material do Direção, eu percebi que era aquilo que eu precisava, sabe, pro concurso de técnico. E eu fui adquirindo segurança nisso. No final ali, como eu não tinha conseguido ler, conseguido finalizar muito as leis, eles começaram a passar pontos específicos dos PDFs do Direção para mim ler, que era matéria essencial que eu não podia ficar sem. E isso fez a grande diferença, assim, porque a gente conseguiu cercar a banca e em algumas matérias que eles se aprofundaram mais nas questões, eu consegui acertar também. E aí eu vi que a minha falha era raciocínio lógico e eu tinha que, além de fazer questões, assistir as aulas. Então eu comecei a assistir as aulas do Arthur Lira e eu vi que era bem dinâmico. Ele conseguiu, assim, fazer com que eu acertasse as questões, que eu conseguisse desenvolver raciocínio, entender. Foi essencial. Eu não lembro quantas questões tinham na prova de raciocínio lógico, mas eu sei que eu errei só uma, assim. E faz a diferença. A gente sabe que uma questão hoje num concurso, ela faz uma grande diferença, né? E foi... Nossa, esse resultado em raciocínio lógico eu nunca tinha tido na minha vida. A parte de informática, então a prova ela tinha 36 questões de informática, eu fiz 32, né? Eu errei 2 questões ali só, que assim, errei discordando, assim, que o pessoal foram questões polêmicas, né? Mas o resto deu tudo certo, então foi muito legal. O professor Arthur Lima também, eu gostava bastante do jeito que ele explicava ali os exercícios. Não é aquele professor que fala, vai lá e vai jogando número. Não, ele pega, ele faz a continha ali no quadro, mesmo que seja uma continha demais, ele monta ali a continha, faz, então assim, praticamente pega na mão do aluno. Outra coisa que me ajudou, principalmente o professor de matemática, foram as aulas de português do professor Zé Maria, né? Que além das videoaulas, os PDFs também, mas o fato de... Isso tem todos também.